Boa noite, irmãos, que a graça e a paz seja com todos, amém? Com alegria que nós vamos estar retornando nesta quarta-feira para juntos estarmos estudando, continuar estudando aqui o livro de Colossenses. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, quando aqui Paulo vai trazer para nós, mais uma vez, a confirmação do seu amor, da sua preocupação por esses irmãos cristãos, os colossenses, aqueles que estavam em Colossos. Então nós vamos, nesta noite, nos debruçar na palavra do Senhor e vamos assim estar aprendendo com Ele esses ensinamentos tão maravilhosos para nós. Eu gostaria de convidá-los neste momento a curvar sua cabeça, a estar orando, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade. Amém? Santo Deus, Pai eterno, Pai de bondade e misericórdia, nós te damos graça pelas nossas vidas, por esta oportunidade de estarmos aqui novamente, ó Deus, nesta hora da noite, estudando, ó Deus, e aprendendo da Tua palavra e dos Teus ensinamentos. Que o Senhor fale aos nossos corações, nos ajuda, ó Deus, a cada dia a estar mais próximo do Senhor. Abre, ó Senhor Deus, os nossos corações e o nosso entendimento para assim entender a Tua palavra nesta hora da noite. Fica conosco, ó Deus, nos perdoando os nossos pecados e nos fortalecendo a fé. Amém? Deus nos abençoe e que a gente possa nesta noite ter essa alegria de continuarmos aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Nós vamos ouvir o hino 114 e logo após o hino nós retornaremos para a nossa leitura do texto de Colossenses capítulo 2. Amém? Hino de número 114, Brilho Celeste. Sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, mesmo convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não onde ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, posso o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Amém. Que Deus abençoe a cada um
Então eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus lá em Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos lendo aí esse capítulo, e aí nós vamos debruçar na palavra do Senhor, até lá no capítulo, mais ou menos no capítulo 15, quando aqui nós vamos dar uma parada e continuar na próxima quarta-feira. Amém, irmãos? Paulo aqui neste capítulo, ele traz para nós o interesse dele pelos colossenses. Quando ele começa aqui a leitura desse texto, ele começa dizendo: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles também em toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Que Deus abençoe essa palavra tão linda aos nossos corações e que possamos estar aprendendo nesta noite, meus queridos. O que Paulo traz aqui aos Colossenses nada mais é do que exatamente ele vai falar desse amor, desse cuidado que ele estava tendo para com aqueles irmãos. Paulo demonstra o seu cuidado. Os cristãos ali de Colossos, eles precisavam de conhecimento espiritual para não serem enganados com palavras persuasivas. A falta de conhecimento deixa os cristãos suscetíveis às inúmeras investidas do diabo, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos mestres e etc. Quando ele diz, ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 6. Então Paulo aqui ele traz toda esta preocupação com relação aos colossenses, justamente porque ele estava preocupado com eles, com relação ao que eles poderiam cair como cilada. Paulo aqui está preocupado com isso, com relação a isso. E ele vai alertá-los justamente com relação às falsas doutrinas, quando exatamente no versículo 1,
quando ele diz: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto, né, em carne, ou face a face, como ele coloca. Então Paulo aqui, ele está exatamente, esse capítulo, capítulo 2, ele traz essa carta de Paulo, no capítulo 2 aos Colossenses, uma demonstração, exatamente a motivação do apóstolo aqui ao escrever aos cristãos com relação ao grande empenho na batalha pelo Evangelho, tá? E principalmente pelos que não viram, né, em pessoa. Então Paulo aqui, ele está preocupado com os Colossenses, e exatamente ele começa esse versículo, nesse capítulo, exatamente falando a respeito dessa motivação. A motivação dele era justamente descrever aqueles cristãos, o empenho, a batalha, a luta dele por eles, né, com relação ao Evangelho, exatamente porque ele estava preocupado com as falsas doutrinas que estavam adentrando ali. E o que motivou exatamente a escrever essa carta, segundo ele, foi exatamente a motivação dele por aquilo ali. Paulo escreveu justamente aos Colossenses para demonstrar ali o seu cuidado por eles, né, o cuidado pela igreja de Deus, e principalmente aqueles que não tiveram exatamente um contato pessoal com ele. Então ele estava tendo esse cuidado todo de escrever, de falar, de relatar. Quando ele começa exatamente Colossenses capítulo 1, versículo 24, ele vai tratar disso com relação àqueles que ele não puderam ver, né? E aí ele vai trazer justamente no teor dessa carta aos Colossenses, tá? Ele vai colocar exatamente o que poderia ser exposto também justamente aos cristãos lá de Laodiceia, né? Quando ele cita Laodiceia aqui, pelo motivo que eles ainda não tinham visto o rosto do apóstolo, e como é que poderia acreditar num cara que eles não viram? E Paulo está justamente aqui tratando desse assunto, no versículo 1. Já no versículo 2, quando Paulo diz: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Então, no versículo 2 aqui, o combate do apóstolo aqui visava exatamente consolar os corações dos cristãos, que nos consola em toda a nossa tribulação, quando ele coloca que nos consola em toda a tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em Deus. Tá? Então Paulo, ele traz aqui a ideia do apóstolo Paulo aqui, ele demonstra acerca da consolação com relação a esses irmãos. E para entender melhor a respeito dessa consolação, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, ele vai tratar desse consolo, né, com relação aos cristãos. E Paulo, ele traz ainda essa ideia de fazer unido os irmãos ali em amor, tá certo? A ideia dele aqui é fazer com que os irmãos pudessem viverem unidos e que não, de forma nenhuma, imaginasse que fosse através do vínculo sanguíneo, mas de amor. Paulo, ele justamente, ele diz: quanto mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sedes de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e da paz será convosco. Está lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Toda a preocupação de Paulo aqui é que aqueles irmãos ficassem atentos, ficassem observativos, implacáveis na observação com relação ao que estava acontecendo. O combate do apóstolo aqui, ele busca enriquecer os cristãos da plenitude, da inteligência, da mente de Cristo. E por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, quando ele diz aqui, nós também, por esta razão, irmãos, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento e da vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Além de pedir a Deus que eles fossem cheios do conhecimento e da sua vontade, Paulo também combatia para que eles fossem enriquecidos na graça do Senhor. Observe que esse apóstolo, com relação a essa igreja aos Colossos, há uma preocupação muito grande, né, com relação a eles, com relação a esse cuidado. O combate de Paulo aqui é incessante. Em momento algum, Paulo aqui promete riquezas materiais àqueles cristãos, de forma nenhuma. Antes ele lutava para que os cristãos fossem abastados do conhecimento pela vontade de Deus. Esse era o grande propósito. Paulo não promete riqueza, mas ele promete aqui exatamente a luta dele aqui é para que aqueles irmãos fossem abastados, fossem ricos do conhecimento da palavra de Deus, do conhecimento do Deus vivo na vida deles. O objetivo de Paulo aqui nessa carta, meus queridos, nesse capítulo, também está expresso lá em Filipenses, quando nós lemos lá anteriormente,
quando ele diz: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá ou vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. Filipenses capítulo 1, versículo 27, trata disso. Essa carta de Paulo aos Colossenses, ela foi escrita com o intuito de demonstrar aqui, a gente pode observar, demonstrar cinco coisas importantes aqui. Primeiro, o apóstolo Paulo estava alegre em poder sofrer em prol dos cristãos, Colossenses capítulo 1, versículo 24, e que ele foi feito ministro do Evangelho, não por vontade dele, mas por vontade de Deus, Colossenses capítulo 1, versículo 5. O mistério de Deus possui riquezas, Colossenses capítulo 1, versículo 7, nós lemos lá, no quarta-feira passada. Um outro ponto é o serviço do apóstolo era anunciar, admoestar e ensinar todos os homens, Colossenses capítulo 1, versículo 28. E por último, a quinta opção, a quinta proposta de Paulo aqui é cumprir o seu ministério demonstrando Cristo aos homens, o mistério revelado em quem está todos os tesouros. Então a gente pode observar que essas são uma das características que Paulo traz aos Colossenses, mostrando para eles essa visão. Quando a gente chega no versículo 3, quando Paulo diz: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência com relação a Deus, tá? Esse versículo: em Cristo está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ou seja, se o cristão prosseguir em conhecer Cristo, alcançará a plenitude da inteligência espiritual, certo? E será um homem muito sábio, cheio desse conhecimento. Enquanto muitos tinham apenas a questão da lei como um tipo de ciência e de verdade, Cristo é quem nos revela todos os tesouros e da sabedoria e da ciência. Por isso, o apóstolo tem essa preocupação com aqueles irmãos. Quando nós chegamos ao versículo 4 aqui, digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Paulo traz essa outra preocupação, ele demonstra aí o seu cuidado ao ser franco com os seus irmãos ali. Eles precisavam de conhecimento espiritual para que ninguém pudesse enganá-los, com palavras persuasivas. E nos dias de hoje a gente pode observar isso, que ainda continuam pessoas sendo enganadas com palavras sutilezas, persuasivas. Ainda tem muita pessoa ainda que está enredando por esses caminhos. E Paulo aponta aqui a ele justamente essa preocupação com a falta do conhecimento, e de forma que isso deixa os cristãos suscetíveis a investiduras, tá? De falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, etc. Ele vai dizer: ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios capítulo 5, versículo 6. Então, Paulo traz toda a advertência, todo o embasamento com relação a esta preocupação que ele estava tendo com os colossenses. No versículo 5 ele diz: porque ainda que esteja ausente, se referindo a ele, ainda que seja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo não estando com eles ali, não tendo visto pessoalmente, Paulo demonstrava que estava vinculado a eles em espírito, o que mostrava aqui, o que mutuava aqui o cuidado e a alegria do apóstolo com relação a eles. Paulo estava alegre em saber que Epáfras e que os irmãos de Colossos eram dedicados e firmes na fé em Cristo. Então Paulo tem esse cuidado todo com relação aos colossenses. Ele traz isso nitidamente. No versículo 6, Paulo continua dizendo: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Tá? Este versículo ele arremata a ideia do versículo anterior que nós lemos aqui e o complementa, quando ele vai falar com a firmeza da vossa fé em Cristo. Para uma melhor interpretação desse escrito da carta de Paulo aqui, é necessário que a gente observe que essas colocações que Paulo coloca aqui, com relação a esse texto, tá? Quando ele diz: olha, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai, o verbo andar, receber e andar. Você recebe, mas tem que andar com o que você recebeu. Você recebeu o Senhor Jesus Cristo, ande com Ele. Essa era a preocupação de Paulo, quando ele diz: olha, como pois recebeste, ou portanto, assim como recebestes, refere-se aqui a uma conjunção conclusiva aos irmãos com base em elementos apresentados no versículo anterior. Paulo conclui a ideia aqui que apresenta um novo elemento. Ele diz:
a vossa fé em Cristo. A fé é a maneira pela qual recebemos a Cristo, ou antes somos recebidos por Ele. Por isso, se o recebeu, ande com o Senhor, tá certo? Porque é nele que nós temos que andar, é com Ele que nós temos que andar, tá? O Senhor, Ele, quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, receber a Cristo faz com que a gente tenha mais fé e faz com que a gente ande com Ele seguramente, tá certo? Paulo traz essa ideia aqui, certo? Andai nele, também a questão aqui, a ideia de andar nele, o apóstolo aqui, ele trata com relação a isso, dentro dessa questão de receber e andar, certo? A ideia de que a gente precisa estar lado a lado com o Senhor, compartilhando da mesma fé, do mesmo pensamento, certo? Essa é a ideia de andar com o Senhor, pois como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Contém aí essa mesma expressão lá em Gálatas, tá certo? Do capítulo 5, versículo 25, quando ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Observe que aí essa mesma ideia semelhante de que se o recebeste, andai. E aí, se vivemos, andemos. E essa é a mesma colocação que Paulo faz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Certo? É importante, meus queridos, que a gente entenda, com relação a essa carta aos Colossenses, dessa preocupação do apóstolo com relação aos Colossenses. Quando a gente vai chegar lá no versículo 7, o apóstolo diz: arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como foram ensinados, abundando a ações de graças. Certo? Eles deveriam andar arraigados e edificados em Cristo. Essa era a preocupação do apóstolo, que eles andassem arraigados no Senhor. Esse versículo apresenta todos os elementos sobre como andar em Cristo. Para isso necessitamos de uma outra carta para melhor definir, que nós vamos, com certeza vamos estudar, que é andar em Cristo. Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito, que é lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 25, que nós citamos agora há pouco com os irmãos. Este versículo ele não apresenta todos os elementos sobre como andar em Cristo. Para isso necessitamos de ter uma leitura, um conhecimento melhor de Gálatas capítulo 5. E enquanto viver no Espírito, fala da nova ideia adquirida por meio de Cristo. O andar em Espírito fala de questões comportamentais pertinentes àqueles que são recebidos por filhos de Deus, certo? Esse conceito é melhor abordado justamente lá na carta de Paulo aos Gálatas. Eu tenho certeza que nós vamos estudar essa carta, quando ele traz essa ideia para nós de andar em Espírito, né? Vai tratar exatamente do comportamento nosso, né? Pertinente ao nosso comportamento, quando nós somos recebidos como filhos de Deus. Então, como é que nós andamos? Como é que nós estamos vivendo? Tá certo? E Paulo traz essa advertência aos Colossenses, justamente para que eles atentassem para isso, tá? Para que, assim como eles receberam no Senhor, eles andassem no Senhor, tá certo? E vivessem no Senhor, viver em espírito com o Senhor. Tá? Ele deixa bem claro, ele diz: olha, por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Os cristãos deveriam estar confirmados na fé, ou seja, na presente verdade do Senhor na vida deles. E Paulo justamente traz esse cuidado com eles, quando eles aqui não deveriam demover de forma nenhuma aquilo que foi ensinado sempre, sendo sempre agradecido a Deus. Então a preocupação de Paulo é para que eles ficassem atentos com relação a isso. Ao que vocês aprenderem da palavra do Senhor, sejam agradecidos e andem com essa palavra, para que vocês jamais venham se desvirtuar dela e venham fazer com que vocês possam perderem a fé no Senhor. No versículo 8 ele vai trazer essa advertência, mas ele diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, né? Em outra versão aqui, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, Paulo traz esse contexto de mudar, né, para exortar aos irmãos. Tende cuidado, é uma exortação, né, que tem que ter muito cuidado com relação a essa questão, porque há necessidade de cuidado. Paulo, quando ele trata da questão de cuidado aqui, tende cuidado, é uma exortação que ele traz, tá? E porque ele sabia que poderia estar ali prestes, uma iminência de acontecer alguma coisa com eles com relação às filosofias vãs, certo? A falsos mestres. E aí Paulo vai apontar exatamente dois tipos de argumentação que poderiam levar os irmãos os cristãos a serem
presas se não tivessem o devido cuidado. Ele vai falar da filosofia e das vãs sutilezas. São dois aspectos que Paulo traz para os irmãos de Colossos, quando ele traz essas duas argumentações, filosofias e vãs sutileza, que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo aqui, ele fala dessa filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os princípios pertinentes ao mundo, e tais princípios poderiam ser introduzidos sutilmente no seio da igreja local daquela época ali, certo? Comprometendo os seus integrantes. E nós podemos observar esses perigos, né, com relação aos falsos cristãos que tentam conciliar a filosofia oriental com o Evangelho de Cristo. Tem muita gente que fica, às vezes, mesmo na igreja, fazendo algumas comparações, né, com outras denominações, com outras filosofias, e isso é preocupante, porque isso acaba atrapalhando tanto o próprio crescimento espiritual da própria pessoa, quanto de outros irmãos. E isso era a preocupação de Paulo. Paulo, então, nesse sentido, ele procurou exatamente fazer uma divisão aqui, tradições de homens de rudimentos de mundo, e que produzem a filosofia humana. Não há mal naquilo que a tradição humana produz, de forma alguma. No entanto, se o homem pensa que conhecerá a Deus, ou que pode alcançar a salvação por meio dela, aí sim estará completamente efetuada a sua mente carnal. Quando o homem acha que ele pode todas as coisas, que ele é o capaz, né, de fazer alguma coisa independentemente de Deus, então a gente vai ver que aí brota de dentro do homem a mente carnal, né, com relação à questão dos seus próprios conhecimentos filosóficos. Tá? Já com relação às coisas pertinentes à salvação, segundo Cristo, mistério de Deus revelado aos homens. Somente através da revelação divina podemos conhecer a Deus, e Cristo nos revelou o Pai. Então, só através do Senhor. Não adianta a gente querer fazer tantas indagações com relação a Deus, porque nós não vamos saber. O que foi para ser revelado já foi revelado, o Senhor já nos revelou, tá certo? Então, não adianta a gente querer tanta coisa. O versículo 9, Paulo vai dizer, olha, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo, ele retoma a ideia do versículo 6, quando nós lemos atrás, como, pois, recebeste o Senhor Jesus? Porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade, certo? Conforme foi exposto no versículo 15 lá, certo? Ao 22 do capítulo 1, quando nós lemos. Então, Paulo, ele traz mais uma vez essa reafirmação com relação ao receber o Senhor Jesus Cristo, porque recebendo nele habitará justamente corporalmente a plenitude da divindade em nosso conhecimento espiritual, certo? E o versículo 10, ele diz, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo, e o principado e potestade. E aí a gente vai ver aqui que por meio da filosofia vãs sutilezas, alguém estava ali prometendo aos cristãos, a ideia que se tem aqui é de que tinha alguém dentro da igreja prometendo aos cristãos algo que não era segundo Cristo. E por isso é a preocupação de Paulo, e Paulo demonstra exatamente que em Cristo os cristãos já eram perfeitos. Tá? Eles estavam oferecendo algo segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo, o que auxiliasse os cristãos a chegarem o mais próximo da perfeição. Então, às vezes, a gente quer ser perfeito demais e aí acha que, buscando esse conhecimento filosófico, conhecimento do mundo, a gente vai conseguir. E aí Paulo vai dizer exatamente que, pelo fato de serem cristãos, já éramos perfeitos em Cristo, ao tê-lo aceitado, a estar com ele, a viver com ele. E aí Paulo justamente quando ele diz que em Cristo eles já eram perfeitos e, portanto, não precisavam de forma nenhuma daqueles ensinamentos que estava vendo ali. A preocupação do apóstolo aqui, ela é muito, muito rica, muito bonita, quando ele traz todo esse conhecimento. O versículo 11 diz, olha, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, o despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. O apóstolo, porque ele passa a demonstrar a perfeição alcançada em Cristo, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Tá? O primeiro elemento aqui, quando ele trata a questão do principado da perfeição, a se considerar a circuncisão de Cristo, certo? Enquanto a circuncisão de Moisés era feita por meio de mãos de homens, a circuncisão de Cristo não é operada por mãos humanas, mas pelo próprio Deus, tá certo? Em Cristo eles foram circuncidados com uma circuncisão que despojou toda a carne e não só o prepúcio. A circuncisão de Cristo é perfeita, pois se ocupa com toda a carne, não só com aspectos cerimoniais da lei. Paulo traz todo esse argumento para a gente poder entender isso com relação à circuncisão de Cristo, que ela é perfeita e através dela pode alcançar tanto homens quanto mulheres,
gregos e romanos, escravos e livres. Em Cristo nós podemos cumprir o que determina a lei. Então, tudo é em Cristo, para Cristo, porque a palavra de Deus diz que tudo é para Ele, certo? Por meio dele, para Ele são todas as coisas. Então, a circuncisão de Cristo, ela é perfeita. Aí ele vai dizer, circuncidai, quando você, Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, diz, circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, o vosso pescoço, tá certo? Traz essa advertência. Ele diz, circuncidai-vos ao Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo, a herdade, de modo que não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Jeremias capítulo 4, versículo 4, traz esse entendimento para nós. O 12º versículo, versículo 12, diz, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo aqui traz esse elemento da perfeição em Cristo, sepultados com Cristo no batismo, ou seja, o batismo representa aquilo que o cristão alcança pela fé. Da mesma forma que se é sepultado em Cristo. O cristão ressurge também em Cristo, por meio da fé em Deus que ressuscitou o Cristo dentre os mortos. Então, o que Paulo está dizendo com relação a sepultado com ele no batismo? Nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Ele está dizendo justamente que o elemento da perfeição em Cristo é sepultados com Cristo no batismo, ou seja, o batismo representa aquilo, tá, que o cristão alcança pela fé, tá certo? Da mesma forma que é sepultado em Cristo, o cristão também ressurge também nele por meio da fé, certo? Em Deus que ressuscitou o próprio Cristo dentre os mortos. O versículo 13 diz, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as nossas ofensas. O que Deus operou não podia ser ignorado de forma alguma quando se estava morto em pecado e na incircuncisão da carne, ou seja, a carne estava viva segundo o pecado, Deus vivificou os que creram na mensagem do Evangelho e juntamente com Cristo e o perdoou todas as ofensas. Por isso Cristo morreu por nós, pecadores. E aí tudo que Deus operou nos cristãos deixou-os perfeitos, como perfeito é o último, Adão, certo? Os cristãos passaram a ser participantes da natureza de Cristo. Está lá em capítulo 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, traz a respeito desse contexto exatamente da vivificação em Cristo. E o versículo 14, nós vamos concluindo aqui até o versículo 15, versículo 14, havendo riscado a célula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Observe aqui que havia uma dívida nossa, uma dívida que nós não poderíamos pagar de forma alguma, jamais poderíamos pagar, e Deus fez o quê? Riscou. Deus riscou essa dívida, e justamente Paulo refere-se à lei, que além de tornar evidente a condição pecaminosa do homem, também o deixou com uma dívida por não conseguir cumprir exatamente as ordenanças, certo? E desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos. Efésios capítulo 2, versículo 14 a 15, traz para a gente todo esse contexto mais explicado. E vai dizer que a lei é nomeada de escrito de dívida, certo? E isto por causa da obrigação de cumpri-la integralmente para que o homem pudesse viver por meio dela. A dívida foi anulada quando cravada aonde? Na cruz. Quando ele foi cravado no Senhor Jesus Cristo, na cruz de Calvário, ali justamente foi anulada toda a nossa dívida, certo? Foi riscada, foi acabado tudo aquilo, o Senhor pagou toda essa dívida por nós, quando na verdade nós não temos nenhum merecimento e o Senhor faz tudo isso por nós, certo? E para concluir, meus queridos, o versículo 15, ele vai dizer, e despojando os principados e potestades, o expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Por meio do ato, aqui a gente vê que por meio do ato descrito anteriormente, do riscado, do anulado, certo? Deus tomou o que era de valor para os principados e potestades ao riscar a cédula ou ao tirar a lei.
Deus retirou, ou seja, despojou os principados e potestades daquilo que dava força ao pecado e à lei. Olha que Deus maravilhoso, né? Deus faz infinitamente mais a cada um de nós daquilo que podemos pensar, né, ou imaginar. Os principados e potestades que está neste versículo referem-se às hostes espirituais da maldade, conforme a carta de Paulo aos Efésios, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, certo? Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, difere tudo que é exposto aqui exatamente nesse contexto. Então, meus queridos, a preocupação do apóstolo Paulo aqui com relação aos irmãos, do versículo 1 ao versículo 15, foi preocupado para que esses irmãos fossem perfeitos em Cristo, de forma que jamais pudessem fugir e deixar apagar da memória aquilo que foi ensinado por ele, né? E aqueles também que, mesmo não tendo visto Paulo, pudessem ter esse conhecimento, essa sabedoria de entender o que o apóstolo estava querendo passar para aqueles irmãos, para que eles ficassem atentos com relação às falsas doutrinas, né, que poderia estar acontecendo ali, e de forma que eles pudessem viver e andar. Essa era uma das preocupações do apóstolo Paulo com relação aos irmãos ali em Colossenses, quando ele preocupava com a forma deles viverem e andarem nos caminhos do Senhor, de forma digna, de forma que pudessem vivenciar sempre na memória o espírito de um verdadeiro cristão diante daquilo que foi ensinado para eles. E assim Paulo traz essa mensagem a eles, nesse reforço de falsas doutrinas a eles, ensinando essa preocupação e a forma de como deveriam viver e andar. Então, que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer diante de tudo isso. Nós vamos então ouvir o hino de número 13 e logo após o hino nós vamos encerrar nosso trabalho desta noite e depois nós vamos dar continuidade na próxima quarta-feira com o nosso estudo no livro de Colossenses. Amém? Então nós vamos ouvir o hino de número 13. Hino de número 13, Contemplação. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras essa glória do Senhor eterno e Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu.
Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos então orar, irmãos. Grato mais uma vez a todos que estiveram conosco, nos ouvindo, nos acompanhando nesse canal. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graça mais uma vez pela oportunidade que tu nos dá de continuarmos estudando a tua palavra, de viver conforme a tua vontade, o teu querer. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos fortificar, venha nos ajudar, ó Deus, a continuar te amando, a continuar, ó Deus, te buscando, a continuar, ó Deus, vivendo conforme a tua vontade. Nos ensina, ó Deus, cada dia mais a estar perto do Senhor. Ó, abençoa cada um dos teus filhos que estão em casa. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando e fortificando aqueles que estão enfermos, curando, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor possa vigorar, ó Deus, e que em breve possamos todos estar juntos na tua casa, te adorando e te bendizendo. Muito obrigado a Deus pela oportunidade que nos dá de sempre falar com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos estar pedindo aos irmãos que continuem orando pelo pastor, pela sua esposa, pelo diácono Joel. Também esteja orando por toda a igreja, pelos que estão enfermos, e que Deus possa assim abençoar ricamente, dando a cura necessária a cada um. Que o Senhor venha assim nos abençoar hoje e sempre. Amém? Que Deus nos abençoe.